Nesse vídeo, vamos analisar os principais indicadores do Fiagro SNAG11 e detalhar as principais informações do seu relatório gerencial. Vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você aí gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar desse vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para você. Bom, investidores, como vocês já sabem, o objetivo aqui do vídeo é a gente analisar os principais indicadores do Fiagro SNAG11 e também detalhar todas as informações importantes do seu relatório gerencial. Portanto, eu vou deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de investimento. A gente vai analisar aqui esse Fiagro a caráter educacional. A ideia é trazer todas as informações necessárias para que você, investidor, possa tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, utilizem essas informações com sabedoria. Antes da gente começar, se você aí não sabe o que é um Fiagro, aqui no canal nós já fizemos um vídeo explicando tudo sobre fundos de investimentos do agronegócio. Eu vou deixar o link aqui no card para você. Bom, investidores, para a gente começar, o Fiagro SNAG11, ele é aquele tipo de Fiagro híbrido, ou seja, ele vai possuir imóveis e também vai possuir certificados de recebíveis dentro da sua carteira. Comparando com o fundo imobiliário, ele é como se fosse um fundo híbrido. E para a gente começar, eu dividi esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai falar dos indicadores mandatórios, que são os indicadores que a gente deve analisar para qualquer tipo de fundo. A segunda parte, eu vou abordar aqui os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. E por último, a gente vai analisar todos esses indicadores na prática. Começando então pelos indicadores mandatórios, a gente vai falar aqui do administrador desse fundo. Essa informação ela é relevante, pois ela vai trazer uma confiança adicional para nós investidores investirmos nesse fundo. O segundo indicador é o tamanho do fundo, ou seja, o tamanho do seu patrimônio. Isso é importante, pois dependendo do tamanho desse fundo, ele pode ser melhor ou pior diversificado. O próximo indicador que a gente vai falar é a liquidez. Para quem não sabe, liquidez é a facilidade que nós investidores temos em vender e comprar a nossa cota lá na B3. E por último, e não menos importante, o indicador P sobre VP, que vai mostrar para nós investidores se o preço dessa cota está sendo super ou subvalorizada no mercado. Em resumo, investidores, esses são os principais indicadores mandatórios que vocês devem analisar para qualquer tipo de fundo. Agora eu separei para vocês também os indicadores específicos para esse tipo de fundo. Portanto, a gente vai analisar a diversificação dos contratos de recebíveis e também dos imóveis desse fundo. Além disso, a gente vai analisar a distribuição de cada um deles dentro do patrimônio líquido desse fundo. A gente também deve analisar aqui a questão de inadimplência, pois isso impacta diretamente o recebimento de dividendos em relação a esse Fiagro. E por último, os indexadores, que é a taxa de remuneração dos contratos desse Fiagro. Bom, investidores, se não ficou muito claro alguns desses indicadores para vocês ou se ficou difícil de entender, não se preocupe. Eu vou mostrar como utilizá-los e encontrar essas informações na prática. E para isso, eu vou utilizar aqui o site Status Invest. Eu já estou aqui com o Fiagro SNAG11. Atualmente, esse Fiagro ele é negociado aqui pelo valor de R$ 101. E nos últimos 12 meses, ele distribuiu o equivalente a 8% em dividendos para os seus cotistas. E também vale destacar que nos últimos 12 meses ele acumula uma alta de 1,63%. Dando uma olhada nos dividendos desse Fiagro, aqui na tabela de dividendos a gente percebe que esse Fiagro ele distribui dividendos mensalmente. E para você que é aquele tipo de investidor que gosta de fazer o efeito bola de neve, esse é o Fiagro indicado para você. Bom, vamos falar agora dos indicadores desse fundo. Começando pelo primeiro indicador da nossa lista, a gente vai falar aqui do administrador desse Fiagro. Atualmente, quem faz a administração desse Fiagro é a Singular Corretora. E essa administração ela é feita em parceria com a Suno. Para quem não conhece, a Suno Research é uma das mais conhecidas casas de análise do mercado brasileiro. E isso para nós investidores é super importante e é um ponto super positivo, pois a Suno ela tem uma grande reputação aí no mercado.
Dando uma olhada nos próximos indicadores, a gente vai falar agora do valor de patrimônio desse fundo. Atualmente, esse fundo tem no seu patrimônio o valor equivalente a 300 milhões. Ou seja, é um tamanho aí razoável comparado com os fiagros que a gente vem analisando nos últimos meses. O próximo indicador que a gente deve analisar é a liquidez diária. Ou seja, diariamente esse fundo ele vem negociando o equivalente a 890 mil reais. Essa informação ela é importante para nós investidores, pois mostra a facilidade que nós vamos ter em comprar e vender essas cotas lá na B3. Dando sequência, o próximo indicador da nossa lista de mandatórios é o P sobre VP. Como eu mencionei lá atrás, esse indicador ele vai mostrar para nós investidores se o preço da cota desse fundo está sendo super ou subvalorizada no mercado. De forma resumida, esse indicador ele pega o preço da cota e divide pelo valor de patrimônio por cota. Por exemplo, se o resultado dessa divisão for igual a 1, isso mostra que o preço negociado da cota está equivalente ao valor de patrimônio desse fundo. Se o resultado estiver abaixo de 1, significa que o valor da cota está sendo subvalorizado no mercado. Isso vai representar para nós investidores uma oportunidade de compra. E o contrário também é verdadeiro. Se o resultado for maior do que 1, significa que o mercado está supervalorizando esse fundo. Mas vale destacar, investidores, que esse indicador não deve ser levado única e exclusivamente em consideração na decisão do investimento, né? Na compra ou na venda desse fundo. É sempre importante vocês analisarem o contexto geral. Fica aí a dica para vocês. Bom, investidores, esses são os indicadores mandatórios. Agora a gente vai falar dos indicadores específicos para esse tipo de fiagro. Aqui no site do Status Invest, eles não colocaram as informações referentes ao balanço e à carteira desse fiagro, porém isso não é um problema. Aqui em Comunicados a gente tem acesso a todos os relatórios disponibilizados pelo gestor desse fundo. E eu recomendo sempre que vocês analisem aqui o relatório gerencial. Vamos lá dar uma olhada nesse relatório. Aqui no relatório gerencial, investidores, a gente vai ter acesso a praticamente todas as informações do fundo. Então, por exemplo, aqui eu tenho informações como a data do início, ou seja, esse fundo ele foi aberto em abril de 2022, ou seja, é um fundo super recente aí no mercado. E vale destacar que as negociações tiveram início no mês 8 de 2022, ou seja, ele é negociado na bolsa há menos de um ano. Aqui eu tenho informações das taxas de administração, taxa de performance, que nesse caso nós não temos, o patrimônio líquido desse fundo, as informações aqui dos administradores. E aqui no painel referente ao mês de fevereiro, a gente tem as últimas atualizações do fundo. E o gestor, nesse caso, ele deixou disponibilizado aqui para a gente que esse fundo ele possui um total de 4 ativos dentro da sua carteira. A duração média desses ativos, né, dos contratos, é de 7 anos e o dividend yield anual esperado está na casa dos 16%, diferente lá do site Status Invest, que estava mencionando apenas 8%. A informação aqui está bem mais atualizada do que lá no site Status Invest, onde a gente viu um valor de 8%. Bom, investidores, esse relatório ele tem um total de 9 páginas. Eu não vou abordar aqui as 9 páginas para a gente não se estender muito nesse vídeo. Vamos dar uma olhada lá no portfólio desse fiagro. Aqui no portfólio, investidores, a gente consegue perceber que esse fiagro ele tem dentro da sua carteira o total de 4 ativos. O primeiro é um imóvel rural localizado em Sorriso, né, que no caso é Mato Grosso, e esse imóvel ele produz soja. O contrato desse imóvel está atrelado ao IPCA, ou seja, ele está protegido aqui contra a inflação com uma taxa de prêmio, e a duração do contrato é de 10 anos. O segundo ativo dessa carteira é um certificado de recebível imobiliário, ou seja, é um CRI. A companhia é a Bem Brasil Alimentos e esse imóvel está localizado em Minas Gerais. Esse certificado de recebível ele também está sendo remunerado pelo IPCA mais uma taxa de prêmio de 5,40%, com a duração do seu contrato em 5 anos. O terceiro ativo dessa carteira também é um imóvel chamado Rural Primavera. Ele também está localizado em Mato Grosso e também é da companhia Boa Safra Sementes. Lembrando que ele está sendo remunerado aqui pelo IPCA mais uma taxa de prêmio de 8%, com uma duração também de 10 anos. E por último, nós temos um certificado de recebível do agronegócio, atrelado à empresa Boa Safra. Esse certificado ele é referente à produção de soja, porém ele está atrelado aqui, ele é remunerado ao CDI mais uma taxa de prêmio de 3%. E a duração média do seu contrato aqui está em 20 anos. Bom, investidores, como esse fiagro ele é recente no mercado,
a questão de diversificação dele ainda está bem pobre, ou seja, ele possui apenas 4 ativos dentro da sua carteira. Sempre que a gente estiver procurando um fundo ou um fiagro nesse caso, é importante que a sua carteira seja razoavelmente grande e bem diversificada. Esse fiagro ele está bem diversificado no quesito tipos de ativo, por exemplo, ele tem aqui imóveis, certificados de recebíveis imobiliários e também certificados de recebíveis do agronegócio. Porém, os 300 milhões de patrimônio líquido estão todos concentrados em apenas 4 ativos. Portanto, esse é um ponto negativo na questão de diversificação. Além disso, a empresa devedora é praticamente a mesma, ou seja, 3 dos 4 ativos está sendo atrelado à mesma companhia. Se essa companhia apresentar um problema de inadimplência, esse fundo vai ser drasticamente impactado. Portanto, investidores, é muito importante a gente levar esses dados em consideração. Bom, eu imagino que vocês podem estar aí se perguntando, então, Leandro, isso significa que eu não devo investir nesse fiagro? E a minha resposta para vocês é talvez sim, talvez não. Vale lembrar, investidores, que esse fiagro ele começou a ser negociado no mês 8 do ano passado, ou seja, é um fundo super recente aí no mercado. Ou seja, ele ainda está em desenvolvimento e muito provavelmente ao longo desse ano de 2023 essa carteira de ativos ela vai crescer mais. Além disso, a gente tem um nome de peso na administração e na gestão desse fundo, que no caso é a Suno. Portanto, você investidor tem que levar em consideração todo esse contexto e avaliar se faz sentido ou não você investir nesse fiagro, pois no meu ponto de vista ele tem um grande potencial de crescimento no futuro e também tem bastante segurança em relação à gestão. Mesmo que hoje ele possua aqui um gap de diversificação, com o passar do tempo esse gap ele pode diminuir. Tudo vai depender do que a gestão e a Suno botarem em prática nos próximos meses. Sendo assim, investidores, avaliem e tomem a sua própria decisão. Em resumo, nós falamos aqui dos indicadores mandatórios, aqui a gente falou também dos principais indicadores específicos para esse fundo, ou seja, falamos aqui da diversificação dentro dos seus ativos, falamos também dos indexadores, que é a taxa de remuneração desse fiagro, e ficou faltando apenas a gente falar de inadimplência. Eu dei uma olhada geral nesse relatório e não encontrei nenhuma informação referente à inadimplência. Isso é bem comum, investidores, pois como eu mencionei, esse fiagro ele é super recente aí no mercado e muito provavelmente, no início os fiagros eles não tenham problemas de inadimplência, mas de qualquer forma é importante a gente acompanhar a evolução do fundo e sempre levar em consideração na nossa análise o percentual de inadimplência dentro da carteira desses fiagros. Em linhas gerais, essa foi a análise do SNAG11, o fiagro administrado pela Suno. Agora vem aquela pergunta: analisando todos esses indicadores, é garantia de sucesso nos investimentos? É claro que não, Pois investir sempre tem um risco atrelado. E cada investimento tem o seu tipo de risco. Como a gente está falando hoje aqui de um fiagro ele é muito parecido com um fundo imobiliário, ou seja, ele vai ter todos os riscos que um fundo imobiliário também possui. Porém, por se tratar de um fundo que investe no agronegócio, ele vai ter alguns riscos adicionais. Um risco adicional de um investimento no agronegócio é basicamente o clima. Se o clima estiver bom ou ruim, ou se a gente tiver mais chuva ou menos chuva, isso impacta diretamente a produção agrícola e, por consequência, vai afetar também o nosso fiagro. Além disso, a gente pode ter problemas também de uma crise no Brasil ou até mesmo uma crise global, que impacta diretamente o consumo de alimentos e, obviamente, por consequência, impacta também o nosso investimento no agronegócio. O que eu estou tentando dizer aqui para vocês, investidores, é que sempre avaliem os riscos de cada um dos investimentos. Então é importante que você, como investidor, entenda os riscos e balanceie a sua carteira, ou seja, diversifique os seus investimentos com o objetivo de proteger a sua carteira e o seu patrimônio de eventuais problemas que esses investimentos podem trazer. De forma resumida, investidores, nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. Diversifique sempre. Esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.